a faculdade quase que serve para podar certas possibilidades. Porque todo tempo você tem quase que um espelho seu te dizendo que aquilo não é suficiente, que você deve estudar mais sobre aquilo. E isso só alimenta mais a especialização. Na hora que você sai desse universo e sai dessa bolha da universidade, em que todas acontecem todas, mesmo em faculdades particulares também acontece. Sempre há uma bolha, o núcleo onde você trabalha, ou o núcleo onde você estuda, sempre há uma bolha. E quando você sai disso e vai para o mundo fora das grades da universidade, você percebe que não tem valor, quase que não tem valor, absolutamente, quase que nada do que você fez, na verdade. Que aquilo serve quase que como um enriquecimento, para um enriquecimento pessoal e de alguma maneira quase que vai ser esquecido. Eu lembro de um professor que dizia que depois de uns 10 anos nós ali alunos dele, iríamos nos lembrar do nome de um ou dois professores no máximo, e depois tudo aquilo seria esquecido de alguma maneira, e faz sentido. Acho que ele foi assim, enfático nisso, mas faz sentido, principalmente com a parte do que você estuda. Muito do que eu estudei na faculdade eu acabei me esquecendo. E é claro que a essência permanece. Quando eu leio um livro, eu leio de uma maneira diferente. Justamente porque eu fiz uma faculdade em que precisava se ler muito. Não sei o que vocês pensam sobre a especialização, porque de alguma maneira a especialização, para mim, hoje, ela ecoa na minha vida de uma maneira bastante problemática às vezes. Durante a graduação, eu estudei literatura russa, na pós-graduação estudei literatura russa também, fazendo relação com outras literaturas, por exemplo, literatura alemã, com Goethe, com outras literaturas, mas mesmo assim sempre muito nichado, muito específico em um autor específico que eu estudei, e sempre muito específico, e tão específico que se repete a palavra específico. No fundo, é bom ou ruim uma especialização, né? Isso que eu fico pensando. Principalmente para a área de humanas, talvez ela te aliene de alguma maneira do mundo, produza um efeito, quase que um efeito Don Quixote, a gente pode chamar, de que você fica durante muito tempo, né, o sujeito fica durante muito tempo analisando algo muito específico, e aquilo de alguma forma, de uma forma metonímica, ele ressoa o mundo, assim. Eu estudei, por exemplo, um autor chamado Varlam Shalamov no mestrado, que foi um autor que passou pela experiência do Gulag, e ele o Gulag soviético, né, na época do Stalin, e ele de alguma forma ele reflete a sociedade do Gulag, como que aquilo, toda a constituição daquela sociedade, todas as leis daquela sociedade, como que aquela sociedade se montou, o grande arquipélago, né, o conjunto de várias ilhas que são os campos de concentração e formavam uma grande estrutura, uma superestrutura Gulag, né? E de alguma maneira é uma visão totalizante, não é uma visão tão restritiva, mas ao mesmo tempo pensando, se não for para enriquecimento pessoal, cultural, para você saber sobre a existência de um certo modo de vida completamente diferente do seu, não serve de alguma maneira para mais nada. E isso, depois que eu saí da faculdade, foi um pouco pesado entender isso. Por isso que fica cada vez mais claro para mim que a gente vive de uma maneira isolada. A gente vive na sociedade e precisa viver, precisa trabalhar e precisa frequentar certos lugares por necessidade. Você precisa comprar alguma coisa, você vai ao mercado e você tem um contato social de alguma maneira, mas no fundo nós somos extremamente fechados dentro daquilo que nós pensamos e dentro daquilo que nós estudamos, e tentando encontrar sentido de alguma forma para o mundo,
como um reflexo daquilo que a gente é. Porque tudo o que você estudou, de alguma forma, é o que você é, constitui a sua bagagem, né? A sua bagagem histórica e a sua relação com o mundo, de alguma forma. E é nessa dialética, né, para usar um termo esquisitíssimo, mas que só quer dizer tensão, nessa tensão entre o que você sabe, o que você adquiriu durante os anos que você estudou, ou no momento em que você achava que não estava estudando, mas estava estudando, por exemplo, assistindo um filme. Às vezes você está estudando mais do que lendo determinada lei ou determinada coisa. Te ensina muito mais, às vezes. E é sempre nessa relação de tensão que a gente sobrevive e tenta dar sentido para as coisas. E é interessante isso, é interessante mesmo. É interessante e problemático, às vezes. Por quê? Porque, no fundo, mas ao mesmo tempo dá uma certa frustração de perceber que é só isso que a gente tem, né? É só isso, não tem mais nada. Você estuda, você produz dentro da faculdade, você alimenta de alguma forma você preenche mais um elo daquela corrente e depois você sai de lá tendo vivido uma experiência que é extremamente positiva, mas o fundo prático para tudo aquilo que você estudou e se dedicou não existe, né? Não existe. E é interessante. Essa foi uma reflexão só. Eu gosto e prefiro falar sobre outras coisas, mas é uma reflexão que faz um tempo já, eu acredito que 1 ano mais ou menos, que eu saí da faculdade tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, e é uma reflexão que eu tive durante o tempo que eu não consegui assim me inserir no mercado e fiquei desempregado. Terceira vez que eu ligo a câmera para falar e agora minha cachorra tá latindo, mas eu pensei em alguma coisa e falei, pô, não vou deixar de comentar isso. Que, no fundo, a especialização, tudo isso que eu comentei, assim, no fundo, é para dizer que, no fundo, bem no fundo mesmo, especialização me prejudicou, assim, na vida. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Quem já passou por faculdade, assim, por cursos, e principalmente curso de humanas, sabe? Mas no fundo me prejudicou, me deixou extremamente antissocial, assim, para muita coisa. Porque durante muito tempo eu fiquei com um objeto de pesquisa na cabeça, e esse objeto é sempre reducionista, sabe? É sempre reducionista. Por mais que ele imite, que nem eu comentei, e eu mesmo me contesto, né, no vídeo, assim, porque por mais que ele limite a coisa e eu, por exemplo, estudei uma pessoa que consegue descrever uma sociedade, sabe? Uma sociedade, assim, um ambiente prisional. Durante anos, assim, passou por uma experiência que deu todo o suporte para ele falar sobre todas as camadas sociais de dentro daquela sociedade. E que não é pouca, sabe? Tipo, é a história de um campo de concentração, assim, durante anos. Existiu durante anos. Que existiu durante anos. Então tem muita documentação sobre isso e tal, e essas documentações elas divergem, elas criam, uma é contra, outra é a favor, porque tem a famosa Guerra Fria, então precisa falar mal, o outro precisa falar bem, então você tem que entrar num nível de precisão tão e pensar, e precisão, esse tipo de precisão, por isso que é difícil até de explicar. Esse tipo de precisão é uma precisão que vai tomar a tua vida, assim, quase que de uma forma geral, porque você vai ter que mergulhar naquilo durante muito tempo. Esse autor especificamente que eu estudei, ele escreveu muito, muito mesmo, são 6 volumes, assim, os livros, somando o ciclo todo e tal, e ele divide por ano, por data, e tem marcações geográficas, sabe? Tipo, entrando. Tá certo que a minha pesquisa é um pedacinho só disso, mas você não deixa de ficar curioso e querer
pesquisar mais sobre a coisa e tal. Então eu vi mapa, eu vi coisa, sabe? Tipo, procurei um monte de coisa, como era um autor russo, então eu tive que fuçar toda a internet russa e eles liberam muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Então eu aprendi vários caminhos, assim, até, de se pensar de alguma maneira, até a própria internet. Eles funcionam, eles fazem a internet funcionar de uma maneira diferente. E isso é interessante, porque os assuntos relevantes para eles não é o que as pessoas pensam que eles escondem. Os assuntos relevantes para eles é justamente o que eles mostram, sabe? Tipo, o meu autor, ele que passou por essa experiência extrema, assim, do auge do regime, da repressão, né, do stalinista, que levou muitas pessoas a irem para a cadeia, criminosos sob crime político, de alguma maneira e tal. E essa era a pecha, né, da coisa, assim. E passando por esses momentos na internet russa, assim, eu vi que eles revelam todas essas coisas, né? Revelam muito dessa documentação de que as pessoas pensam, pô, eles escondiam muito documento e tal. Tipo, de fato é verdade que, mano, exército esconde documento, não tem jeito. O exército daqui esconde documento. Tá tendo uma crise assim no Brasil por causa disso, assim, os caras do exército vão ou não ser presos e tal. Então, tipo, justamente porque o exército esconde muita informação mesmo. E isso é extremamente em toda a sociedade, assim, em todos os estados. Eles precisam de alguma maneira, eles dialogam entre si, todo mundo sabe que é um jogão, assim, tudo que acontece, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente vê os protagonismos e tal, só que as informações principais são escondidas, elas não são completamente livres e tal. Então, só que sorte que alguém sempre está vigiando, sabe? Sempre tem alguém vigiando, sempre tem gente vigiando. E normalmente a gente é hacker, né? Assim, é hacker que está lá mexendo nas coisas e tá vendo como que as coisas estão funcionando e tentando balizar de alguma maneira essa balança tão complicada, sabe? Porque hacker, como a gente pensa, isso tudo eu aprendi na internet russa, por isso que eu estou comentando com vocês, assim, que é algo extremamente específico. Durante um tempo que eu passei estudando um autor, e eu, como gosto muito da tecnologia, nasci com a tecnologia, porque eu sou tipo de 1990, sabe? Eu pego o analógico e pego o digital também. Então, tipo, como a internet russa é incrível para poder mostrar qual que é a outra possibilidade de internet, porque existem duas, entende? E aí é lógico, tipo, se vocês pegarem as histórias dos grandes hackers dos últimos tempos, vocês veem que tudo bate, assim, protagonistas, assim, eles vão se destacando durante um tempo e tal. E depois, às vezes, saem de cena, às vezes voltam, às vezes precisam voltar, às vezes precisam falar outra coisa e tal. Mas é isso. E tudo isso me trouxe, tipo, muita alegria, descobrir muita coisa, sabe? Descobri muita coisa, assim, descobri coisas que eu achava que não era possível, assim. Só que ao mesmo tempo foi um nível de especialização que me deixou chato, extremamente assim, muito chato, insuportavelmente chato. E aí eu preferi viver num ostracismo, assim, uma coisa tipo mais pra dentro, assim. E isso aconteceu, o estopim disso foi a faculdade, sabe? Tipo, porque se eu não tivesse trabalhado de uma maneira tão profunda naquilo que eu estava estudando, eu nunca teria chegado nisso. Isso é uma resposta, sabe, para todos os bolsonaristas filha da puta que falaram que em escola pública, que em universidade pública não se faz, sabe, ciência, não se faz coisa. Hoje vocês estão prestes, alguns de vocês estão prestes a ser presos, assim, tipo, porque, tipo, querendo ou não, eu tenho que voltar para minha vida, sabe, tipo, eu tenho que voltar para a vida e preciso agora eu sair da universidade, então já tem 1 ano e meio, aí tem que voltar e tal, e decidir o que eu faço com aquilo que eu aprendi, assim, mais ou menos isso é a crise, sabe? E ao mesmo tempo ir descobrindo, sabe? E descobrindo coisas que esse novo caminho, essa nova forma de pensar a internet, pensar programação, sabe? Tudo que envolve programação também, que ultimamente deu-se muito problema, né, com a programação, assim, não foi
simples os problemas, né? Não foram simples. Tipo, principalmente no Brasil, foram muito complicados e são muito complicados, com programação abusiva, né? Enfim, de meios manipulatórios, todo mundo sabe, fake news, esse tipo de coisa e tal. Tive uma conversa com uma jornalista ontem, uma amiga minha, e foi incrível, assim, saber de certas coisas que ela me contou, assim, certas que para ela já é para eles já é uma coisa tácita, sabe? Saber que foi uma programação que fez isso, assim, que é fruto de uma programação. Isso para mim realmente é muito interessante. É muito interessante porque começa a pensar as pessoas como bots. Então, tipo, vocês são só NPC, sabe? Tipo, é uma pergunta que a gente é, né? Tô falando de maneira geral, a gente é só NPC. É uma pergunta que eu vi um vídeo ai, como que ele chama? O vídeo do Manual do Aristeu fala isso. O vídeo do Manual do Aristeu. É incrível. Ele fala, pô, eu sou só NPC que vou fazendo as coisas e tal. E a resposta dele é quase que tem uma crítica ali muito interessante ao capitalismo, assim. Tipo, eu vi, pelo menos, o Manual do Aristeu tem muita referência literária, né? Tipo, é uma sátira minipeia, né? O Manual do Aristeu. Tipo, justamente da conversa que a gente tava tendo. Ele mistura absolutamente todos os elementos. Então, ele mistura, tipo, coisas elemento da cultura pop, que são esses elementos de falar de política, esse tipo de coisa que está na boca de todo mundo hoje em dia e tal. E ao mesmo tempo ele mistura umas narrativas históricas, assim. Então, tipo, esse vídeo aqui do Aristeu, eu vou deixar passando aí, ele mostra o mundo de agora sob a ótica do filme do Chaplin, né? Ele refaz o filme do Chaplin de alguma maneira. E isso foi incrível, assim, ver que não mudou absolutamente nada das práticas, muda a roupa, muda as coisas, né? Você assistiu o filme do Chaplin preto e branco, toda aquela coisa. Hoje em dia, tipo, não. Tipo, você olha para as lojas, o que você mais vê é a cor, né? Justamente o contrário do que era o mundo, assim, preto e branco, é aquele mundo mais analógico e tal. Inclusive preto e branco mesmo, porque você vê até com a coloração da época, assim, ver uma fotografia colorida, você vê muita gente de terno pela rua e tal. Então é um mundo meio xadrez, assim, que entendeu o mundo como um xadrez. Mas enfim, é isso. Era só um desabafo, é isso. Acabou. Ao que o buscador quer que você leia de alguma maneira. Isso já é debate há muito tempo, né? Do que é debatido há muito tempo, isso de alguma forma. Меня явно любит вселенная. Не зная меня все, я вряд ли бы уцелел там. Но, видимо, мэру надо улицы бедной продать. Было милосердие, да правосудие щедрое. Хер знает, я живой, спасибо фортуне. И балансирую через пропасти на ходулях. Иду сутулясь и подпрыгиваю, как дурень. Сквозь судьбы и бури к неуловимой улице. Я думал, время вышло, вымя выдано. На дороге рытвенные выбоины, валуны и глыбы. На моей тропе меж мира войны одни считают